Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que todos os dias fazemos este percurso, em que acompanhamos e tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 23, estamos no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 43 e 44, Jó 35 e 36 e Provérbios 4, 10 a 19. Gênesis 43. Entretanto, a fome pesava sobre o país. Quando consumiram todo o trigo que tinham trazido ao Egito, o pai disse-lhes: Voltai e comprai-nos alguns víveres. Judá respondeu-lhe: Aquele homem falou categoricamente e disse-nos: Não torneis à minha presença sem que esteja convosco o vosso irmão. Se consentes que o nosso irmão vá conosco, então iremos comprar-te víveres. Mas se não o deixas ir, não podemos lá voltar, pois aquele homem disse-nos: Não apareceis diante de mim, se não vierdes acompanhados pelo vosso irmão. E Israel replicou: Por que procedestes mal para comigo, informando esse homem de que tinhais ainda um irmão? Responderam-lhe: Aquele homem fez muitas perguntas a nosso respeito e da nossa família, dizendo: Vosso pai vive ainda? Tendes mais algum irmão? E nós respondemos às perguntas. Podíamos acaso prever que ele diria: Mandai vir o vosso irmão? E Judá disse a Israel seu pai: Deixa ir o menino comigo, a fim de que possamos partir, e assim poderemos viver nós, tu e os nossos filhos, em vez de morrermos. Sou eu que te respondo por ele. É a mim que reclamarás. Se eu não o trouxer e não o puser diante de ti, declarar-me-ei culpado para contigo para todo o sempre. Se não tivéssemos demorado tanto, já estávamos de volta pela segunda vez. Israel, seu pai, disse-lhe: Visto que é assim, está bem. Fazei isto: metei nas vossas bagagens os melhores produtos do país e levai-os como homenagem a esse homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromas, láudano, pistácios e amêndoas. Levai também convosco o dobro do dinheiro, assim como a soma que encontrastes na boca dos sacos, certamente por engano. Levai o vosso irmão e preparai-vos para voltar à presença desse homem. Que o Deus Supremo vos faça encontrar compaixão junto desse homem, a fim de que vos deixe vir com o outro vosso irmão e com Benjamim. Quanto a mim, se tiver de ser privado dos meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Os homens tomaram consigo os presentes, muniram-se com o dobro do dinheiro e levaram Benjamim. Puseram-se a caminho do Egito e apresentaram-se diante de José. Logo que José viu Benjamim entre eles, disse ao seu intendente: Manda entrar esses homens em minha casa. Manda matar um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O intendente obedeceu às ordens e introduziu os viajantes na casa de José. Mas quando os introduziram na casa de José, eles alarmaram-se e disseram: É por causa do dinheiro reposto nos nossos sacos da outra vez que nos trouxeram para aqui. É para nos agredirem caindo sobre nós, para nos escravizarem e se apoderarem dos nossos jumentos. Aproximaram-se do homem que governava a casa de José e falaram-lhe à entrada da casa, dizendo: Perdão, senhor, já aqui estivemos uma vez para comprar víveres. Ora, aconteceu que, ao chegarmos a uma estalagem, abrimos os nossos sacos e encontramos o dinheiro de cada um na boca de cada saco, o nosso próprio dinheiro. Temo-lo nas mãos e trouxemos connosco uma outra quantia para comprar víveres. Não sabemos quem tornou a pôr o nosso dinheiro nos nossos sacos. Disse-lhes ele: Tranquilizai-vos e não vos atemorizeis. O vosso Deus, o Deus do vosso pai, é que vos fez encontrar um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro foi-me entregue. E trouxe-lhes Simeão. O intendente mandou-os entrar na casa de José. Deram-lhes água para lavarem os pés e deram forragens aos animais. Enquanto esperavam José, que devia chegar ao meio-dia, prepararam os presentes porque lhes tinham dito que comeriam ali. Quando José entrou em casa, levaram-lhe os presentes que tinham trazido e inclinaram-se até ao chão diante dele. José informou-se da sua saúde e depois disse:
Como está o vosso velho pai, esse ancião do qual me falastes? Ainda é vivo? Eles responderam: O teu servo, nosso pai, está de saúde e vive ainda. Então inclinaram-se, prostrando-se. Levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo do qual me falastes? E continuou: Que Deus te seja favorável, meu filho. E José apressou-se a sair, porque ficou enternecido à vista do seu irmão e tinha necessidade de chorar. Entrou no seu aposento e chorou. Depois lavou o rosto e voltou a sair. Então, procurando dominar-se, disse: Servi a refeição. Serviram-lhes a refeição em 3 mesas separadas, numa para José, na outra para os irmãos e na terceira para os egípcios, porque não é permitido aos egípcios comer com os hebreus, pois isto é uma abominação no Egito. Sentaram-se à mesa diante dele, o primogênito, segundo a sua idade, e o mais novo, segundo a sua. E os homens olhavam uns para os outros com assombro. José mandou que lhes servissem iguarias na sua mesa, mas a porção de Benjamim foi 5 vezes maior do que a dos outros. Beberam e alegraram-se todos juntos. Gênesis 44. José deu a seguinte ordem ao intendente da sua casa: Enche de víveres o saco destes homens, tanto quanto eles puderem conter, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Põe também a minha taça de prata na boca do saco do mais novo, juntamente com o preço do trigo. E tudo foi executado como José ordenara. Quando chegou a manhã, deixaram partir os homens com os seus jumentos. Acabavam de sair da cidade e ainda estavam a pouca distância quando José disse ao intendente da sua casa: Vai, corre atrás desses homens e assim que os encontrares diz-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? É precisamente por essa taça que bebe o meu senhor, e é dela que ele se serve para adivinhar. Praticastes uma má ação. Tendo-os alcançado, o intendente disse-lhes essas mesmas palavras. Eles responderam-lhe: Por que fala assim o meu senhor? Longe de teus servos terem cometido uma tal ação. Trouxemos-te do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos. Como poderíamos então furtar da casa do teu amo ouro ou prata? Aquele dos teus servos que o tiver em seu poder morrerá, e nós mesmos seremos escravos do meu senhor. O intendente replicou: Sim, é certo e justo o que dizeis. Somente aquele que for encontrado na posse da taça será meu escravo, e vós ficareis livres. Todos eles se apressaram a pousar os sacos no chão, e cada um abriu o seu. E o intendente revistou-os, começando pelo mais velho e acabando no mais novo. A taça foi encontrada no saco de Benjamim. Rasgaram então as suas vestes, tornaram a carregar os jumentos e voltaram para a cidade. Judá entrou com os irmãos na casa de José, que ali se encontrava, e prostraram-se no chão aos seus pés. José disse-lhes: Que procedimento foi o vosso? Não sabeis que um homem como eu tem poder de adivinhar? Judá respondeu: Que havemos de dizer ao meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Deus descobriu a iniquidade dos teus servos. Seremos agora escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cujo poder se encontrou a taça. E José replicou: Longe de mim proceder assim. O homem em cujo poder se encontrou a taça é que será meu escravo. Quanto a vós, voltai em paz para junto do vosso pai. Então Judá aproximou-se de José e disse-lhe: Por favor, senhor, que o teu servo possa dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e que a tua cólera não se inflame contra o teu servo. Porque tu és igual ao faraó. Quando o meu senhor interrogou os seus servos, dizendo: Tendes ainda pai ou outro irmão? Nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai idoso e um irmão jovem, filho da sua velhice. Seu irmão morreu, ficando ele só dos filhos de sua mãe, e o pai está muito afeiçoado a ele. Tu disseste então aos teus servos: Trazei-mo para que eu o veja. E nós respondemos ao meu senhor: O menino não poderá deixar o pai. Se ele o deixasse, seu pai morreria. Mas tu disseste aos teus servos: Se o vosso irmão mais novo não vos acompanhar, não torneis a aparecer diante de mim. Ao voltarmos para junto do teu servo, nosso pai, repetimos-lhe as mesmas palavras do meu senhor. E o nosso pai disse-nos: Voltai, comprai-nos alguns víveres. Respondemos-lhe:
Não podemos partir. Se o nosso irmão mais novo não for conosco, não voltaremos. Porque não podemos aparecer diante daquele homem se o nosso irmão mais novo não estiver conosco. O teu servo e meu pai disse-nos: Sabeis que a minha mulher deu-me 2 filhos. Um desapareceu de junto de mim e eu disse: Com certeza foi devorado. E não tornei a vê-lo até hoje. Se me tirardes também este, e se lhe acontecer algum mal, fareis descer os meus cabelos brancos ao túmulo com o peso da dor. Agora, ao voltarmos para junto do teu servo e meu pai, como poderíamos não ir acompanhados pelo menino, cuja vida a dele está ligada? Com certeza, não vendo o menino, ele morrerá, e os teus servos terão feito descer ao túmulo, dolorosamente, os cabelos brancos do teu servo e meu pai. Foi este teu servo que se responsabilizou pelo menino perante meu pai, dizendo: Se não o trouxer para junto de ti, serei para sempre culpado para com meu pai. Então, por favor, que o teu servo fique como escravo do meu senhor em lugar do menino. Que fique escravo do meu senhor e que o menino volte com os irmãos. Como poderei voltar para junto de meu pai sem levar comigo o seu filho? Nem quero ver a dor que sobreviria a meu pai. Jó 35. Depois, Eliú retomou a palavra e disse: Porventura consideras justo dizer que tens razão contra Deus, já que dizes: De que me serve e que vantagens tenho em não ter pecado? Pois eu vou dar-te a resposta, a ti e aos teus amigos. Contempla o céu e vê. Considera as nuvens. São mais altas do que tu. Se pecas, que mal lhe causas? Se multiplicas os teus pecados, que mal lhe fazes? Se é justo, que lhe ofereces, ou que recebe ele da tua mão? Só a um homem como tu afeta a tua maldade, e só a um mortal a tua justiça. Geme-se sob o peso da tua opressão, e clama-se sob a mão dos poderosos. Mas ninguém diz: Onde está Deus que me criou, e que inspira cânticos de louvor na noite, e nos instrui mais que os animais selvagens, e nos faz mais sábios que as aves do céu? Clama-se, mas ele não responde por causa do orgulho dos maus. Deus não ouve os discursos frívolos, o Todo-Poderoso não os atende. Muito menos quando dizes que ele não olha para ti. A tua causa está diante dele. Espera nele. Ao dizer que a sua cólera não castiga e que ele ignora o pecado, Jó abriu a boca em palavras ociosas e alarga-se em divagações de ignorante. Jó 36. Eliú prosseguiu dizendo: Espera um pouco e eu te instruirei. Tenho ainda mais razões a favor de Deus. Trarei de longe o meu saber e declararei a razão do meu Criador. Na verdade, as minhas palavras não são mentirosas e aquele que te fala é um homem de ciência sólida. Sim, Deus é poderoso e não despreza o puro de coração. Não deixa viver o mau e faz justiça aos infelizes. Não afasta os seus olhos dos justos, senta-os no trono com os reis. Dá-lhes grandeza e glória eterna. E se eles se encontram acorrentados, oprimidos nos laços da miséria, ele lhes fará reconhecer as suas obras e os seus pecados cometidos por orgulho. Abre-lhes os ouvidos para os corrigir e exorta-os a que se afastem da iniquidade. Se o escutam e lhe são dóceis, terminam os seus dias na felicidade e os seus anos em bem-estar. Mas se o não ouvem, acabarão no abismo e quando menos esperam, morrerão. Os de coração perverso ficam enfurecidos e não pedem auxílio quando ele os aprisiona. Por isso morrem em plena mocidade, perdem a vida na adolescência. Mas Deus salvará o pobre da sua miséria e abrir-lhe-á os ouvidos com a tribulação. Assim também te salvará a ti da angústia, colocar-te-á em lugar espaçoso e a tua mesa transbordará de abundância. Mas se te comportas como um ímpio, a culpa e a pena serão equivalentes. Toma cuidado, que a fartura não te seduza e que o tamanho do resgate não te perca. Pode acaso o teu grito livrar-te da aflição e todos os teus vigorosos esforços. Não te deixes escorregar para a iniquidade, pois foi por isso que foste apanhado pelo sofrimento. Vê, Deus é sublime no seu poder. Que mestre lhe é comparável? Quem lhe fixou os seus caminhos? Quem pode dizer-lhe: Fizeste mal? Pensa antes em glorificar as suas obras,
que tantos homens celebram nos seus cantos. Todos os homens as contemplam e todos as admiram desde longe. Deus é grande demais para o podermos conhecer, e o número dos seus anos é incalculável. Ele faz subir gotinhas de água para transformar em chuva os seus vapores. As nuvens destilam e derramam chuva em abundância sobre os homens. Quem compreenderá a extensão das nuvens e os trovões que ecoam pela abóbada celeste? Espalha a sua vontade a neblina e encobre o cimo das montanhas, pois por esse meio alimenta os povos e fornece-lhes alimentos em abundância. Na sua mão esconde o raio e fixa-lhe um alvo a atingir. O seu estrondo anuncia a sua chegada e o rebanho sente a ameaça da tormenta. Provérbios 4, 10 a 19. Escuta, meu filho, recebe as minhas palavras, e multiplicar-se-ão os anos da tua vida. Eu te instruo no caminho da sabedoria e te encaminho pelas sendas da justiça. Ao caminhares, não serão inseguros os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Agarra-te bem à disciplina, não a deixes. Guarda, porque ela é a tua vida. Não te metas pelas veredas dos ímpios, não vás pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te e abandona-o. Eles não dormem sem terem praticado o mal. Não podem conciliar o sono sem fazerem cair alguém. Comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que cresce até ao romper do dia. O caminho dos ímpios é tenebroso. Eles não veem onde vão tropeçar. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Como todos já devem saber, neste caminho, com o mais 365 das equipas, aprendemos que Deus não se domina. Acolhe-se, saboreia-se e vive-se. Deus da alegria, que nos acompanhas com a Tua Palavra, agradecemos-te este dom. Ensina-nos a ouvir, a confiar e a seguir-te. Nestes capítulos do livro do Gênesis, Benjamim torna-se assim o lugar sensível da história, podemos chamar-lhe assim. Ele é o último filho de Raquel, o que resta, aquele que Jacó tenta proteger a todo custo. Enviá-lo para o Egito não é apenas uma decisão prática, é um ato de uma exposição radical. Jacó, que durante toda a sua vida viveu de estratégias e de precauções, decide-se aqui a confiar-se em garantias. E diz, se tiver de ficar privado dos filhos, paciência, que eu seja privado deles. É uma frase dura, mas é de alguma maneira Jacó a renovar a fé do seu avô Abraão, que tinha feito o mesmo quando Deus lhe tinha pedido que sacrificasse Isaac. E é nisto também que vemos um anúncio do que acontecerá com Jesus Cristo. Deus envia o seu Filho em Jesus, na consciência de que o porá à mercê do que a humanidade lhe quisesse fazer. E essa mesma experiência está aqui pre-anunciada, já primeiro com Abraão e com o seu filho Isaac, e agora também com Jacó, e esta disposição para enviar Benjamim e para o expor ao que pudesse acontecer no Egito e no caminho até lá. Mas a narrativa do livro do Gênesis, nesta fase, deixa de girar apenas à volta de José e desloca-se para os irmãos. Há alguma coisa que começa finalmente a mudar neles, porque o regresso ao Egito obriga-os a enfrentar o passado, a culpa, o medo, e é uma espécie de um exame de consciência que eles fazem. O dinheiro que, como ouvíamos ler, aparece devolvido nos sacos, a exigência de levar Benjamim, como há pouco dizíamos, tudo isto funciona como uma espécie de um espelho, e os irmãos de José ficam inquietos. Já não podem fugir daquilo que foram. Sentem a culpa, por assim dizer, mas ao mesmo tempo que sentem a culpa, esperam o perdão. E isso reveste-se de uma beleza especial. Talvez o momento mais decisivo da história, apesar de tudo, seja depois o gesto de Judá, que se oferece para ficar no lugar do irmão mais novo. Aqui acontece uma verdadeira conversão, de facto. Aquele que tinha vendido o seu irmão aos ismaelitas
aquele que tinha vendido José aos ismaelitas, agora está disposto a perder a sua liberdade para salvar outro irmão. E Deus trabalha, assim o vemos, Deus trabalha lentamente o coração humano até que ele se torne capaz de amar de outra maneira. Aconteceu aqui com Judá, um dos filhos de Jacó, mas devo dizer, acontece e pode acontecer também connosco. Também nós podemos deixar que Deus lentamente trabalhe o nosso coração para que aprendamos a amar de outra maneira, aprendemos a amar de facto, para superarmos os erros do passado e para passarmos a viver de uma maneira diferente. É isso a verdadeira conversão. E talvez, deixem-me dizer, seja para isso que servem estes tempos mais fortes que na vida da igreja somos chamados a viver, as quaresmas, os adventos, os momentos de oração, as missões que cada um de nós tem pela frente. Quer dizer, todas estas coisas servem para que a nossa capacidade de amar se transforme e para que haja uma conversão verdadeira. Isto que vemos acontecer com Judá é também um sinal daquilo que Deus quer fazer com todos nós. E vale a pena rezar para, neste sentido, não sermos apenas como José, que caminha com o Senhor e cuja presença está sempre diante do Senhor, mas também como Judá, cujo coração se transforma, para aprendermos que nenhum de nós precisa de permanecer no seu pecado, porque com a graça de Deus, cada um de nós pode de facto mudar a maneira de ser, cada um de nós pode de facto mudar a maneira de pensar, cada um de nós pode de facto mudar a maneira de agir nas decisões pequenas e grandes que tomamos na nossa vida. E assim nos irmos abrindo, pouco a pouco, à novidade sempre surpreendente que Deus quer fazer acontecer em nós. Deus de fidelidade e misericórdia, ensina-nos a entregar o que mais protegemos, ensina-nos a deixarmos-nos converter pela Tua graça e a abrir o nosso olhar e a nossa vida à novidade que queres sempre fazer nascer em nós. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 23, vamos mais uma vez com os sacos cheios de trigo, depois de mais um dia a ler a Bíblia. Obrigado por estares desse lado. Até amanhã. Um abraço em Cristo.